Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E como eu tinha prometido, a gente está falando de todos os estados, é claro, número de vagas das universidades, alunos que faltaram, ou seja, em relação ao candidato a vaga, pronto. Hoje é a vez do Rio de Janeiro. Meu estado, é claro, o estado que eu conheço bastante e conheço as universidades, né? Praticamente estudei em duas, né? Uma não faz parte do SISU, mas outra faz parte, tem bastante vaga, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, posso falar com propriedade, já fiz alguns cursos em outras universidades e todas são de altíssimo nível, assim como em todo o Brasil, né, cara? A gente fala das universidades públicas, mas elas sempre são em altíssimo nível, eu aprendi muito. Tudo que eu sou hoje, agradeço muito às universidades públicas. Na verdade, na escola pública, eu fui aluno do município, fui aluno do estado e fui aluno da Universidade Federal. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do Rio de Janeiro, tá? Já posso adiantar aqui notícias boas para o Rio de Janeiro, principalmente na relação candidato-vaga, diferente de São Paulo, né, que estava um nível lá em cima. Rio de Janeiro está num nível, por sinal, bem baixo em relação a candidato-vaga mesmo. Então, isso pode dar uma, como se diz, uma alegria maior para a população, para essa galera que fez o SISU, que fez o Enem, desculpe, e vai fazer o SISU aqui no Rio de Janeiro. Mas antes, é claro, eu peço sempre a ajuda de vocês para a gente chegar aos 10 mil inscritos. Estamos caminhando, começamos agora dos 5 mil, passamos, né, graças a Deus e a vocês, claro, que estão sempre ajudando a gente. A ideia agora é chegar aos 10 mil. Eu sei que é uma longa corrida, eu sei que queria muito que chegasse até o dia do SISU, mas vai ser bem difícil. Mas mesmo assim, a gente vai brigar para tentar aumentar cada vez mais e chegar aos 10 mil inscritos. Bom, então vamos lá, né? Que a galera do Rio de Janeiro deve estar como? Pensando muito como é que está a relação candidato-vaga. Então aí, ó, transição, tá aí. Bom, já vimos o seguinte, Rio de Janeiro com bastante universidade, e saiu bastante, hein? Tá? Muitas fundações e tal não aderiram ao SISU. FATEC, por exemplo, é o Instituto de Educação, tá? Mas é claro que nós temos algumas vagas importantes, eu digo vagas importantes pelo seguinte, pela tendência que hoje nós temos no Rio de Janeiro em relação à quantidade de universidades, institutos federais, etc. Bom, já posso colocar o seguinte para vocês, olha só, a gente tem a Cefet, o ENSE, que é o Instituto Nacional de Ciências e Estatística, Pedro II, que dá matérias relacionadas à geografia, filosofia, seja licenciatura, né? O IFE Fluminense, Instituto Federal do Rio de Janeiro, aí você tem a UENF, que é uma estadual, a UESO, que também é uma estadual na Zona Oeste, a UENF é no Norte Fluminense, bem pertinho lá do Espírito Santo. Eu tenho a UF, que está espalhada por todo o Rio de Janeiro, assim como a UFRJ também tem Macaé, por exemplo, a Rural e a Unirio, ou seja, aqui eu tenho várias universidades federais. Claro, Rio de Janeiro é a capital e tal. Você tem uma das primeiras universidades do Brasil, que é a UFRJ. Ou seja, a gente tem bastante universidades aqui, mas Minas Gerais ganha a gente, se eu não me engano, né? Ganha disparado, por sinal. Também o estado é muito maior, você tem muito mais população e entre outras características que eu acho que são importantes da gente levar em consideração. Bom, número total de vagas, 20.923 vagas. São 300 vagas para medicina, que é um número razoável, sim, tá? Disso, essas 300 vagas estão relacionadas tanto cota quanto ampla concorrência e as 12 vagas relacionadas ao pessoal do PCD, que são as pessoas com deficiência, que eu acho que são importantes. Eu acho que o número até está baixo em relação à PCD, são 12 vagas somente aqui no Rio de Janeiro. Bom, então essas são as universidades. Quem conhece as universidades sabe, e elas estão espalhadas com curso por todo o Rio de Janeiro. Então você tem UF, por exemplo, em Pádua, você tem em Nova Friburgo, como eu falei, você tem em Macaé, ou seja, né, o UFRJ, ou seja, você tem universidade para todo o estado do Rio de Janeiro. Isso, a gente está falando de universidades que vão fazer parte do SISU. A gente tem a UERJ também, que está espalhada, por exemplo. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, isso o pessoal que está pensando em fazer curso à distância, né, EAD, a gente tem um CEDERJ aqui, que todas essas universidades participam do CEDERJ com cursos excelentes. Engenharia de produção, por exemplo, pela Cefet, é dado à distância, ou seja, muita, assim,
muitas oportunidades, tá bom? Bom, agora vamos para o número de candidatos que fizeram o SISU no Rio de Janeiro. Eu tenho 387.538 inscritos no SISU, tá? No impresso faltaram 210 mil. Opa, é um número significativo, tá? Digital, faltaram 4.696, eram 6 mil, se eu não me engano, no digital. Faltas na segunda aplicação, 1.044. Presentes no total, 171.576. Não concluintes, 33 mil. Claro, a gente tem muitos não concluintes que não fizeram o Enem, o Enem, não foram fazer o Enem. Entretanto, eu conheço vários que foram fazer também. Então, eu dou aula para muitos desses que foram fazer, sim, fizeram a prova normalmente. Ou seja, então, eu digo que esse 171 realmente pode cair. E esse número, essa relação candidato-vaga também. Aqui eu tenho uma relação candidato-vaga de 8,2 no Rio de Janeiro, que é uma relação de candidato-vaga muito baixa para um estado como é o Rio de Janeiro. E essa relação pode cair ainda mais para aqueles que já entraram na faculdade. Tem muita gente, tá? Posso afirmar para vocês, por onde eu trabalho, tem muita gente que já entrou na faculdade privada, por exemplo, que não fez o Enem como eu posso falar assim, como concluinte. Ou seja, tem um número bem significativo e eu acho que essa relação candidato-vaga cai no Rio de Janeiro, sim. E aí, como eu falei, a concorrência é um pouco menor, né? Não porque você fala assim, pô, mas Roberto, 8 candidatos para uma vaga é muita coisa. Não é quando você pensa num todo, tá? Não é. Pô, você tem medicina, às vezes, você tem quase 300, 400 candidatos por vaga, medicina. Imagina você pensar assim, olha, nos cursos todos eu tenho 8 candidatos por vaga. Claro, vai ter curso que vai ter mais, vai ter curso que vai ter menos. É uma tendência dos cursos mais procurados e menos procurados. É assim, é o que acontece no dia a dia, né, galera? É mais ou menos dessa forma. Bom, estão vendo aí, eu acho que o Rio de Janeiro é uma opção adequada, sim, tá? O pessoal aqui, né, nós, os cariocas, os fluminenses, muita gente vai olhar para o Rio de Janeiro de uma outra forma agora. Eu até já conversei com alguns no Instagram, no próprio YouTube aqui, né, nos comentários. A galera que fala assim, poxa, Roberto, eu moro no Espírito Santo, será que eu tenho condições de... Aí eu falo, Norte Fluminense. Sempre falo isso pelo seguinte, a tendência do SISU é essa mesmo. O Enem foi feito para isso, para o deslocamento. Por isso que hoje você tem algumas universidades que fazem o quê? Elas dão a bonificação para quem mora no território, né? Mora naquele estado, ela ganha a bonificação. Então a ideia mais ou menos é essa, mas é claro que a gente está sempre observando, por exemplo, reclassificações. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem várias reclassificações, então é sempre bom a gente observar esse processo. Galera, bom, tá aí o Rio de Janeiro, tá aí o número de vagas, tá a questão de alunos presentes e faltosos, ou seja, tudo que vocês precisam saber para dar tudo certo para quem vai fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, galera, primeiro, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, qualquer problema, vem aqui no YouTube ou vá lá no Instagram, fala lá comigo, @professor Roberto Stabile, fala assim, Roberto, pô, pensei nisso, pensei naquilo. Todos os dias eu vou responder a galera. Tem alguns dias que a gente fica um pouco enrolado, mas eu tento sempre responder todo mundo. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. E daqui a pouco tem, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e assim sucessivamente, todos os estados do Brasil. Um abraço, galera!